pessoal! Mais um vídeo aqui para vocês conhecerem mais um pedaço da nossa vida. Estamos novamente na sala, mas calma aí que já vai começar o vídeo de limpeza, receita. Estamos de novo jantando, tá? Hoje é sexta-feira, sextou. Sextou. E a gente tá aqui, são 9h05 da noite. E aí a gente veio falar assim pra dar algumas introduções da nossa vida, né? Hoje mais um pedaço. E assim, pra vocês conhecerem melhor mesmo a gente, até vocês estarem enturmados com a nossa vida, a gente começar a fazer rotina, aí dar aquelas dicas lá que a gente sugeriu do que a gente gosta de viver, do que a gente gosta de comer, pra onde a gente gosta de sair. E qualquer dia a gente também vai gravar um vídeo pra vocês fazendo a nossa rotina para ir pro trabalho, que é bem extensa, para vocês terem uma ideia, já que vocês não, muita gente talvez não more aqui, né, que o YouTube é mundial, e ter a noção, né, do que a gente gasta para ir e vir pro trabalho. É bem cansativo. Tanto que assim, eu tô sem maquiagem, tô sem nada, fazendo um vídeo bem natural, assim, né. Hoje a gente queria falar um pouquinho com vocês sobre a nossa experiência sobre o minimalismo, né? Hoje em dia tá muito na moda esse assunto. Pra onde você vira tem... Por que apagou? Você tá espelhando aqui. Ah, é? Uhum. Mas pode continuar falando. As tecnologias. Eu não sou muito vidrada em tecnologia não, tá? Quem me ensinou a maioria das coisas é ele. Quando a gente se conheceu, eu não tinha nem Instagram, pra vocês terem ideia. Era meio mulher das cavernas mesmo. Ela não usava o YouTube. Não. Por incrível que pareça. Também depois que conheci, não assisto nem televisão. Nada. Aí pronto, aí eu me viciei, né? E de fato, faz anos que a gente não assiste TV Não aberta. assiste. Se perguntar o que foi noticiado hoje, a gente vai saber, talvez, Pelo YouTube. pela internet, pelo YouTube, pelo Twitter, já que eu acompanho muito o Twitter, né? Mas assim, pra dizer, pela Rede Globo, SBT, Record, não, faz muito tempo. Televisão aberta, zero. E assim, tanto que a gente passou, foi 3 ou 4 anos sem televisão. 3 anos. 3 anos sem televisão nenhuma. Aí o meu irmão deu essa televisão de presente a ele no dia do aniversário dele, que ele pra ter essa televisão com todo carinho do mundo. Mas assim, por a gente assistir, não, a gente espelha aqui YouTube e vai embora. Aí o que acontece? Hoje em dia tá muito nessa moda de eu sou minimalista, eu sou essencialista, e virou meio que uma modinha. Só que assim, ele já estava comigo nessa época. Quando eu era solteira, eu tinha mania sempre de comprar assim, 2, 3 blusas do mesmo modelo. Nunca fui de ganhar muito salário, porque também assim, um salário muito alto. E eu sempre ajudava em casa, sempre tinha esse senso de responsabilidade em casa, mesmo morando na casa da minha mãe. Então, quando eu era solteira, eu gastava meu dinheiro assim, né? Com roupa, com sapato. E não me preocupava muito. O que foi, meu amor? Vidinha aqui me encarando, a coisa mais linda, bem aqui embaixo. E assim, eu não me preocupava muito com o futuro. Não era por eu ser nova, é porque assim, a minha educação, não tive educação financeira do mesmo jeito que a maioria dos brasileiros não tinham. Eu nasci em 1982, então foi uma época assim, ainda muito obscura, né, para muitos tipos de assunto. Até porque a internet hoje popularizou muita coisa que antigamente era muito difícil você repassar. Quem tinha as informações era uma coisa mais restrita, né? No caso, a minha mãe, ela cursou até a 4ª série. Então, tudo que minha mãe aprendeu e se desenvolveu foi pela vida realmente. Minha mãe não teve muito estudo na vida para passar pra gente, entendeu? E ela veio do interior, uma pessoa que eu não tenho nem o que falar. Não é porque ela é minha mãe, tá, gente? Quem conheceu a Dona Lia, minha mãe, sabe que ela foi uma pessoa fora do comum. Só para vocês terem uma ideia, ela na UTI, prestes a morrer, e ela preocupada com os pacientes do lado.
minha mãe tratava meu marido como um filho. Então, ele tá aqui, ele não mente, tá? Assim, sobre a minha mãe, eu acho que vai ser a pessoa mais incrível do mundo que eu vou conhecer até morrer. Sinceramente. E assim, ela não tinha muita educação pra passar pra gente. Tipo, de finanças e tudo, né? O que ela conheceu foi bater na cara, né? Aprendendo com a vida. E meu pai, ele também, por ser uma pessoa do interior, ele era muito fechado. Ele é uma pessoa muito fechada. Então, assim, ele tem a educação dele um pouco mais restrita, assim, mas não vou muito repassar, sabe? Ficar mais contida com ele. E a gente sabe que quem ensina muito isso é mais a parte da mãe, né? Que vai ensinar economia doméstica, ensinar economia financeira. E eu não tinha muito isso. Era mais aquele negócio, receber o salário pouco, dar conta das contas e aproveitar a sobra, né? Quando sobra. E aí, quando a gente se conheceu, eu tinha a mania de comprar. Eu queria comprar tudo da nossa casa, né? Era alugada. Eu nem pensava assim, a gente pensava em financiar uma casa, mas como assim? Ele, na maior parte do tempo em Recife, estava desempregado. Quando eu estava empregada e quando eu estava desempregada, ele estava empregado, a gente nunca batia muito assim. Era mais um ajudando a casa meio se manter sozinho. Tá certo que quando ele estava trabalhando e eu desempregada, eu sempre ia vender empada na rua, bolo, fazer uma renda extra. Mas não era aquele negócio de juntar o dinheiro, de ter 2 salários o tempo todo e fazer alguma coisa da vida, né? Aí nesse tempo, a gente só ficava assim, meio que equilibrando as contas. Passou muitos anos assim, né, amor? E limpando muito tempo também o nome sujo. Porque quando eu conheci ele tinha um nome sujo e mesmo assim no solteiro eu também tinha um nome sujo. Então foi uma época que a gente meio que se equilibrou, tentou se equilibrar pra dar aquele empurrão, né, de casal, de tentar financiar. Só que eu queria decorar a casa inteira. E tanto que a gente tinha 5 boleiras, a gente tinha mais de 40 pratos de porcelana, mais de quantos jogos de copo? Fechado. Era mais de 50 copos para 2 pessoas. A gente tinha engradado com copo. Engradado. A gente tinha copo que a gente não usava. A gente tinha conjunto de taça. Sabe, aquele negócio, aquela mera ilusão de eu vou ter tudo, pra quando todo mundo chegar na minha casa, a família dele, a minha família se juntar e vai ser aquele mundaréu de gente. A gente forra aquela mesa, faz mesa posta. Só que, gente, foi o maior erro da nossa vida, assim, desde quando a gente se conheceu. Foi muito dinheiro jogado fora, muito tempo perdido. A gente tinha um segundo quarto só de louça, de tudo sem imaginar, de tábuas, de faqueiro. Só de faqueiro a gente tinha 3 jogos de faqueiro. 3. Era um mais pebazinha, mais pebinha e 2 da Tramontina. Então, eu gastava tempo em organizar, eu gastava tempo em armazenar, em tirar poeira, de coisa que eu nem usava. Travessa de vidro era um monte, assim, como ele é intolerante à lactose, então tinha uma travessa para fazer soufflé para ele, uma para mim, uma travessa para fazer lasanha para ele, uma para mim, porque eu não podia fazer uma receita para os 2, porque assim o produto que ele consome é bom eu não consumir, certo? Mas eu meio que desfoquei muito isso hoje em dia, já faço mais em geral. Aí o que acontece? Tinha mais de 6 travessas em casa, mais de 5 boleiras em casa, mais de 40 copos, mais de 3 faqueiros, xícara, caneca, né, amor? Suplá, jogo de suplá, quadrado, redondo, retangular. Gente, pra vocês terem uma ideia, quando a gente veio embora de Recife pra cá, eu mobilei quase a cozinha todinha para as minhas 2 irmãs que ficaram em Recife. A Juliana, né, que é minha irmã, e a Adriana.
Aí a cozinha delas ficaram quase toda cheia de... Ela não precisava comprar, acho que quase nada. E ainda dei algumas coisas pro meu pai. Porque a gente se desfez de tudo, assim, pra não pagar frete. Não compensava, né? Ainda tem o perigo de vir quebrado, de transportadora. E tudo, a nossa mudança inteira ia custar mais de 5 mil pra gente trazer pra cá. Aí a gente pensou o quê? Não, a gente compra... A gente nem sabia que meu irmão ia mobiliar uma casa assim. A gente compra um fogão, a geladeira, uma cama... E vai se virando. E vai se virando com o que tem. Porque quando a gente casou, a gente tinha tudo papelão, né, amor? Nosso rack, eu improvisei um rack com caixa de papelão. A gente Tudo de papelão. colocou muita coisa assim de papelão, né, para improvisar como móvel. E assim, o rack acho que foi a maior sacada, né, que a gente conseguiu achar umas caixas que tinham formato de cubo mesmo. Ele tinha os lados todos iguais, né? A gente tem foto desse tempo? Não tenho certeza, vou ter que Bom, ver. Mas se tiver, vai aparecer Se tiver, vai aí. aparecer aí. Aí, basicamente, a gente, assim, teve as poucas mobílias que a gente teve, né? Porque, assim, quando a gente alugou a casa, a gente tava com a TV, meu videogame na época, uma cama que a gente ganhou do irmão dela e acho que só. E é isso mesmo. A cama, a televisão não tinha. Quer Não, dizer, a tinha. televisão tinha. Tinha uma televisão de videogame. tubo. Tinha uma televisão de tubo. Não, a de tubo foi da sua mãe. Era uma TV de LED de 32, aquela Toshiba que queimou. Era uma televisão menor do que essa de LED que queimou. Aí... E assim, mobília a gente não teve nada. A gente entrou na casa, a casa era mais vazia do que tudo. Aí a gente achou na rua umas caixas de papelão que tinha praticamente um formato de cubo. Foi na frente de um laboratório, que o laboratório estava soltando fora, assim, as caixas de papelão, que eram as caixas de papelão grande e reforçada, que era de transporte de medicamento, né? Aí a gente pegou, né, amor? Aí a gente pegou, improvisei um rack usando até aquela bandeja de café da manhã que eu usei para apoiar a TV, né? E nisso eu colocava meu videogame num cantinho ali, de maneira que as gatas não derrubassem ou coisa do tipo, e assim, a gente foi levando, né? Aí na época, que foi na gestão do Michel Temer, a gente conseguiu sacar o FGTS, porque ele estava ali, ele tinha assinado um decreto, coisa do tipo, que liberava o FGTS. Então eu tinha FGTS, assim, das empresas que eu já trabalhei antes mesmo de conhecer ela, né? E foi a partir daí, assim, que a gente comprou o nosso fogão. Que foi em torno de uns 10 mil, né, que a gente sacou. Juntando tudo, o meio dela foi mais de 10 mil reais, né? Que na época foi um dinheiro que fez uma diferença muito significativa pra gente. A gente pagou um pedaço, a gente limpou em muitos lugares os nossos nomes, tanto o meu quanto o dele, mas ainda não tinha liquidado tudo, né? E aí a gente estava com a geladeira que minha mãe tinha emprestado e o fogão. E o fogão que a gente comprou. Que a gente comprou, a gente passou um mês cozinhando na casa dela. Os pratos também eram emprestados. E talheres, né, era emprestado, copo. Aí desse FGTS foi que a gente conseguiu comprar ali, pelo menos assim, o necessário pra gente ir passando até a gente conseguir reconstruir devagarzinho, né? Exatamente. Aí foi que a gente comprou panela de pressão, né? Que a gente comprou uma panela de pressão da Tramontina na época, né? Que ela quis comprar a panela, né? Que a gente tivesse a nossa panela. Aí comprou a da Tramontina, ela ficou receosa, estudou a panela de cabo a rabo pra poder aprender a usar ela, né? É porque uma panela já explodiu comigo. Depois, em outro episódio, a gente fala sobre isso. Aí, a partir daí, assim, a gente foi comprando, né? Os pratos, os copos, e foi que a gente foi se recolocando no mercado de trabalho, né? E teve essa fase consumista dela, né? Minha. E ela foi uma pessoa, assim, que ela trabalhou na Le Biscuit, aí você imagina, né? Tudo que tinha lá, que a Le Biscuit normalmente fazia umas promoções, assim, de realmente chamar a atenção, né? Só que como eu trabalhava lá, eu via que realmente era promoção, tipo... Travessa que era 50, ia pra 20, ia pra 25. Eu não posso perder essa promoção, eu tenho que mobiliar minha casa. Aí tudo ela pedia, né? Eu posso tirar, e eu nunca fui uma pessoa de dizer não, né? Eu só dizia pra ela, gasto com juízo, né? Ele sempre foi muito mão aberta pra aqui, pra casa, graças a Deus. E assim, aí foi a partir disso que teve essa fase consumista dela que
Quando a gente viu, a gente assim, tava com tanta coisa em casa que às vezes a louça ficava suja, ela não usa pouca coisa, né? Ela usa um monte de coisa, né? Eu uso muita coisa, né? Aí, assim, teve uma época que, tipo, ela tava trabalhando ainda, né? Eu tinha sido desligado da época de uma agência de viagens que eu trabalhei. Aí eu tava em casa e saía algumas vezes na semana para vender empada, vender bolo de pote, essas coisas. E assim, era eu algumas horas na rua para vender, né? E quando eu voltava era louça. Só que assim, a louça tava num ponto que tava interminável. Interminável. Porque era muita louça, gente. Aí quando ela chegava em casa, né, que ela gostava de ela mesma fazer a comida, mesmo ela trabalhando fora, chegava em casa, ela queria fazer a comida. E assim, a quantidade de louça era absurda. Porque assim, já tinha louça que já tava com poeira, porque ficava ali acumulada e eu queria lavar toda semana. Que eu tenho faniquito com limpeza, né? E depois eu usava muita louça, porque eu não sei usar uma colher em um macarrão e colocar ela no macarrão no arroz, eu não sei, é tudo separadinho. Aí pronto, E só assim, juntava. a louça ficava interminável e chegou um ponto que eu surtei, né? Eu falei, meu Deus do céu, não aguento mais lavar a louça. Todo dia, quando eu penso que eu tô terminando, que eu tô chegando no fim, já tá aquela montanha de novo. Aí a desvantagem de ter tanta louça na época foi isso. Porque assim, imagina, você com mais de 30 copos em casa, esses 30 copos praticamente tudo sujo, mais de, sei lá, 20 pratos em casa, esses 20 pratos todos sujos, só morando eu e ela, né? Só nós dois. Aí, assim, já tava num ponto que não tava fazendo muito sentido. E assim, isso, né? quando você tem muito, você não quer lavar aquilo que você sujou. Na verdade é essa. Você tem um limpo, você quer pegar o limpo. Aí você comeu, aí você vai lá lanchar, e você não quer lavar aquele porque tem outro limpo. E isso vai acumulando, né? A verdade do ser humano é essa, ele só quer pegar as coisas mais fáceis. E nesse tempo eu não tinha esse amadurecimento. Então era tudo de muito lá em casa. E assim, por faltar muita coisa no começo da nossa vida de casado, e a minha mãe tem uma casa muito necessitada, eu sempre tinha aquela ânsia de ter uma casa bonita, uma casa decorada, uma casa, sabe, com aquela mesa mesa da Globo de manhã, com 2, 3 boleiras, com 3 bolos diferentes, isso só eu e ele morando, né? Então, muita ilusão, sabe? Aquela ilusão de recém-casada, de agora eu tenho minha casa e vou fazer na minha casa um palacete. E as coisas não são assim, o dia a dia não é assim. Então, foi muito dinheiro investido em coisa muito assim, fútil. Tanto que ele já chegou no final do ano a pegar o 10º e eu estourar o 10º todinho em promoção da loja que eu trabalhava. Porque era coisa de Natal em promoção, travessa em promoção, prato em promoção, tudo entrava em promoção. E como eu trabalhava lá, eu sabia direitinho o que não estava em promoção, né? Porque as promoções ali eram constantes. E nisso, eu ficava naquela ilusão, né? De receber minha mãe, meu pai, minhas irmãs, e receber os parentes dele, minha sogra, meu sogro, e meu cunhado com a esposa, e aquele leriado todinho. E na verdade, nada disso. Aí veio o susto. Minha mãe faleceu, né? E eu vi que aquilo tudo não significava nada. Uma casa decorada, bonita, tratada, lógico, é uma limpeza, faz bem para os moradores, faz bem para a alma, é bom, né? Inclusive a gente vai reformar muita coisa aqui, que é uma coisa boa, que o dono aqui também, ele parece que vai prorrogar o nosso contrato de aluguel. Então se a gente fizer, a gente vai fazer em torno de mais uns 2 ou 3 anos, que é o tempo que a gente, no máximo 3 anos, que é o tempo que a gente se planeja para ir para nossa casa, né? Algo definitivo da gente. Então assim, veio a morte da minha mãe. E ali eu olhei os 4 cantos assim e dizia: pra que é que vai adiantar isso tudo, esse quarto cheio de louça, que eu tava esperando comprar outros móveis e trocar a mesa, comprar um armário da cozinha, para pegar aquilo tudo que a gente tinha comprado, aquele enxoval que a gente tinha comprado, e aí decorar, né? Decorar,
colocar aquela mesa, fazer a decoração, comprar a cristaleira, colocar dentro. E aí, a pessoa mais importante da minha vida, fora meu marido também, né? Morreu. E aí, eu fiquei sem chão. O que eu vou fazer com isso tudo? Qual o sentido disso tudo? E ali me veio um oco enorme, porque tudo que eu tinha planejado, tudo que eu tinha sonhado, eu nem sabia o que era minimalismo, eu não sabia o que era essencialismo. Foi uma coisa assim, necessária. Foi meu espírito pedindo esse estilo de vida. Foi uma coisa surreal pra mim. Hoje em dia, quando eu vejo a pessoa indo por esse caminho por causa de modinha, porque a casa, eu precisei o mínimo pra viver. Gente, o meu não foi assim, tá? O meu foi uma coisa praticamente espiritual que aconteceu comigo. Foi uma coisa de necessidade do meu espírito. E quando eu pensava assim, na minha mãe jantando comigo, jantando naquela mesa posta, em minha família junto com a dele, e aquilo lá não existindo mais, né? Porque assim, praticamente minha família se desestruturou. Então, foi um momento muito triste da nossa vida, né? E aí foi quando eu fiquei aquele oco, o que eu vou fazer com isso? Aquilo ali foi se tornando um peso pra mim, porque era tipo de um sonho frustrado. E ali eu vi que na verdade a essência daquilo não era aquilo. Eu não queria aquilo, eu queria momentos, mas eu estava investindo dinheiro nas coisas e não nas pessoas. Eu estava investindo tempo nas coisas e não nas pessoas. Hoje, por exemplo, eu não me perturbo se um prato está lavado, se um prato não está, se deu para comprar uma coisa esse mês que eu queria, não deu. Vai chegar o tempo. E eu sempre penso, eu tenho necessidade de comprar isso? Eu posso esperar mais um pouco? É realmente necessário? Porque se não for, ele sabe. Hoje em dia, assim, uma folha aqui. Ah, ótimo. Já fez a sua função. Eu descarto. Se é algum objeto, eu dou sem nenhuma dor no meu coração. Eu já comprei uma batedeira, desde quando a gente chegou, que esse meu braço aqui, como eu trabalhei em auxiliar de produção há muito tempo, então esse meu braço aqui, ele não tem muita resistência, que eu fazia assim na máquina, né? Mais de 6.000 vezes ao dia eu fazia assim. Então, isso fazendo força. Então eu tenho uma deficiência nesse braço aqui. Aí eu comprei uma planetária, por necessidade. Na época eu não estava podendo comprar uma planetária. Eu comprei uma Arno mais barata, aquela mais simples. E aí eu dei pra mim, tá novinha, eu dei pra minha irmã. Esse aqui não vai ficar 2 batedeiras, que eu não preciso de 2 batedeiras, só preciso de uma. Aí eu comprei a planetária, que a gente acha que já pagou, tá perto de acabar de pagar. Que eu não preciso mais me desgastar tanto com o braço pra tá batendo as coisas, né? E aí foi isso. Aí eu olhei assim, aquele negócio no meu peito, aí eu me sentindo aprisionada dentro de casa, com as coisas que eu mesmo tinha comprado, que meu marido tinha comprado, que a gente tinha trabalhado. E eu pensei, meu Deus, se eu tivesse pegado esse dinheiro todinho, tivesse passeado mais com minha mãe. A gente passeava, mas eu podia passear mais com ela. A gente ia para o aeroporto, que era onde a gente trabalhava, né? Ela adorava ir para a lanchonete São Luís, que é uma lanchonete lá, um restaurante assim. São Brás. Que a gente pegava e é muita comida típica, né? E tem um cuscuz lá que é impecável, ele é maravilhoso. Quem tiver oportunidade, vá na São Brás e comer o cuscuz com queijo coalho, com carne de sol desfiada na manteiga. Gente, minha mãe se acabava com aquilo. Eu não podia ter passeado mais com ela? Podia. Mas aí eu tinha a imaturidade de só estar entulhando coisa em casa. E pensando que isso estava fazendo bem, não estava. Aí foi quando aquele negócio, aquele peso e aquela falta de ânimo, eu já depressiva, né? Porque eu já tinha perdido minha mãe. E aquilo ali se tornava mais um peso ainda pra mim. Porque eu dizia, nossa,
Eu podia ter passeado mais, porque um mês antes dela falecer, né? Uhum. A gente tinha levado ela pro Shopping A Rio gente Mar. levou ela pro Shopping Rio Mar, a gente foi pro The 50s, né? Tem uma hamburgueria lá, o The 50s. Que, assim, foi um dia maravilhoso, né? Foi. Que a gente teve, né? Foi um dia incrível. Que, inclusive eu vou estar colocando cenas desse dia também, né? Pra vocês verem. E, assim, foi um mês assim, que ela ficou feliz demais, né? Ela ria demais e como ela teve AVC, né? E ela fazia fisioterapia para recuperar os movimentos e tudo mais, a gente pegou até um quadriciclo na ocasião, né? Com a administração do shopping. E ela pilotando lá no quadriciclo, aí ria bastante. E antes de se acabar. Foi um dia maravilhoso para ela, né? E acabou que um mês depois, né, veio a triste notícia, né? A notícia mais desagradável pra gente, né? Que ela faleceu. Que ela chegou a ter, né, o segundo AVC e ficou internada no Hospital da Restauração na época, né? Aí do AVC ela se recuperou, né? Mas infelizmente o que levou ela foi uma bactéria hospitalar, né? E quando administrar a medicação, sei lá, parece que ia fazer efeito depois de 72 horas, mas isso era o terceiro dia. Quando foi no quinto, aí ela veio a óbito, né? O remédio não deu nem tempo de fazer efeito no corpo Porque dela. do AVC ela se recuperou, né? O médico falou que do AVC ela ia se recuperar, que não ia ter traumas maiores do que o primeiro. Só que, porém, da bactéria ela não escapou. E assim, né? Por um lado, isso serviu para ela mudar o pensamento consumista que ela teve, né? Que eu nunca pus qualquer tipo de barreira para ela, Não. né? Eu só... Às vezes eu avaliava e dizia, ó, eu acho que o momento não dá para esperar para pegar isso aqui, né? Nunca fui uma pessoa de dizer não, né? Não, você não vai levar, você não vai comprar e não precisa disso em casa. Não, eu só dizia para ela, não, aí avalie outra coisa que você queira comprar, porque esse dá para esperar. Até Talvez... porque o dinheiro daqui, né, amor? A gente é tudo um dinheiro só. A gente não fala assim, ah, você trabalha esse dinheiro, eu trabalho meu dinheiro, não. Aqui é duas rendas que a gente fala que é um único dinheiro. E realmente é. Tudo que é dele é meu, tudo que é meu é dele. A gente senta e conversa e vê o que, que dá para ser feito naquele mês. Quais são os nossos objetivos, porque a gente não tem isso separado aqui, assim, de seu dinheiro, meu dinheiro, meu dinheiro. Não é assim que as coisas andam aqui, entendeu? E é isso. Aí sim, aí voltando sobre o minimalismo. Que pra mim foi uma coisa mais espiritual mesmo. E ele nem conhecia sobre esse assunto. Eu também não, tá? Eu não sabia o que era isso. E só fazendo um adendo antes, nesse período consumista dela, ela assistia alguns canais no YouTube, né? Depois quando ela começou a se aprofundar mais no YouTube, né? E ela assistia muitos desses canais de mesa aposta. São canais grandes, né? Se for pra mencionar o nome, eu não sei. Talvez ela ainda lembre, né? Mas assim... Ela assistia direto, né? Porque eu já conhecia as falas, as vinhetas, né? Só de ouvir que ela ficava com o celular assistindo. Aí ela via e aquilo despertava uma ideia nela e ela ia pra comprar, né? Pra, tipo, fazer alguma coisa no mesmo naipe, né? Eu ficava assim, viajando nos canais da menina, né? Tipo, Juliana Perdomo, Franciele Nogueira, as tops, né? Que vão por esse caminho de mesa aposta, de família. E tinha uma também que era uma mesa aposta, que até esqueci o nome dela agora. Eu sei quem é, mas eu não lembro também. É uma baiana. Depois eu vou até comentar sobre o canal dela aqui. E assim, gente, aí foi um baque, né, pra mim, porque realmente a vida não é feita em base nisso, é feita em viver os momentos, viver a experiência. As coisas são feitas, não que eu tivesse apego a elas, mas eu investia muito tempo, muita coisa. E aí eu peguei, veio aquele negócio na minha alma e eu procurando no YouTube. Aí foi quando deixa eu procurar aqui. Aí eu fui no Google. Nesse tempo eu nem pesquisava muito no YouTube, eu só assistia mais. E como o Google é o pai dos burros, né? Porque eu falo que ele é o pai dos burros. Antigamente era aquela enciclopédia lá enorme. E hoje em dia eu acho que é o Google, né? Aí eu fui lá e coloquei até bem assim na procura. Senti falta. Aí depois eu coloquei excesso de coisas. Foi no excesso de coisas, que é o que o meu espírito estava sentindo, que apareceu essencialismo.
avesso ao excesso das coisas. E aí eu... que é isso? Essencialismo? Essencialismo. Primeiramente, o que me apareceu foi essencialismo. Aí eu fui pesquisando. O que é essencialismo? Aí apareceu lá que é viver com o essencial, é viver com o básico, é viver com aquilo que realmente é essencial na sua vida. E aí eu fui pesquisando sobre o assunto. No mesmo dia, meu espírito estava tão ardente dessa procura, que aí eu fui bater no minimalismo. E eu disse, eu não acredito. E ali eu vi vídeo atrás de vídeo, e aquilo parecia que estava batendo dentro da minha alma, falando diretamente para mim. E eu não acredito que eu vivi 30 e poucos anos sem saber o que era essencialismo e minimalismo. Aí aquilo ali caiu como uma luva para mim. Aí eu fui mudando a minha perspectiva de vida, que realmente foi uma coisa, a necessidade minha, que me fez a procura e não o contrário, que apareceu e me convenceu. Uma coisa que eu estava precisando na minha vida, na minha alma. E aí mudei totalmente. Eu disse, não acredito. Aí me desfiz, sem ele nem saber direito. E aí comecei a me desfazer das coisas dentro de casa. Me desfazer, doando de pouquinho, pra ele não perceber. Só que aí chegou um ponto que eu disse, amor, você sabe o que é minimalismo? Eu fui falando pra ele, e ele foi assistindo um vídeo e foi, amor, como é que a gente pode perder tanto tempo, tanto dinheiro, investir? Até hoje me arrependo de não ter investido o meu dinheiro, o nosso dinheiro em momentos como a viagem para minha mãe, um passeio a mais com ela, um passeio a mais com meu marido, sabe? Momentos que nunca vão, que eu vou esquecer dos que a gente já teve. E aí que eu poderia ter tido muito mais, né? E aí foi quando eu me virei realmente minimalista. E essa filosofia de vida eu vou levar até o último dia da minha existência. Porque foi um achado. Realmente foi um achado para a minha tranquilidade emocional, para o meu equilíbrio. Tanto que hoje eu já sou totalmente ao avesso, né, amor? A gente vai em loja de utilidade doméstica, que eu ficava louca. E a gente não precisa disso. Eu saio sem nada, de boa. Ai, que lindo! E se eu não precisar, tá lindo, mas vai servir para outra pessoa, para mim não. Que eu não preciso. Ele é lindo, mas ele vai ficar aí. Não que eu não goste de uma casa decorada. Aqui ainda vou decorar na minha casa, quando eu tiver eu vou decorar. Mas eu vou fazer uma decoração leve, uma decoração que tenha significado, entendeu? Que tenha, não tenha excessos. E foi essa parte, assim, um pouquinho mais de como a gente virou minimalista, mas que foi um minimalismo que me achou. Quer dizer, assim, ele já entrou em mim sem nem eu saber o que era. O mais interessante é que foi isso. Não foi por moda, foi por necessidade da minha alma encontrar esse termo, né? Que já tinha encontrado, só que não sabia o que era. E aí foi quando eu apresentei a ele. E aí a gente ficou apaixonado pelo minimalismo e ele também aderiu a essa filosofia de vida, né? Empates. Empates, porque se for em tecnologia, meu Deus, ele quer ter tudo. Tudo e tudo. Mas assim, eu sou muito controlada hoje em dia. Se eu tenho um tênis, se eu for esperar meu tênis furar, sério. Não é relaxo, assim, não é nada, mas eu vou esperar meu tênis furar, se desgastar para comprar outro. Se eu tenho uma sandália, eu posso ter uma ou duas, mas não passa disso, né? Eu prefiro ter ali o dinheiro no banco, o dinheiro na conta, que quando eu precisar, eu tenho para comprar. Não ocupa espaço, não preciso de manutenção e não tenho excesso. Foi o que a vida me ensinou e eu queria passar isso um pouquinho para vocês, né? Para vocês verem que realmente não foi moda, foi necessidade. Então, um pouquinho, 34 minutos de vídeo. Um pouquinho, nossos vídeos é um pouquinho assim, meio longo.
Então, a gente ainda vai entrar nessa parte de receita, A gente chegou do trabalho agora há pouco, ainda estou um pouco meio descabelada, como vocês podem ver. Cá estamos. Sem maquiagem, né? Porque assim, tem dia que me maqueio, tem dia que eu não me maqueio, mas isso é do dia, né? Tem dia que a gente tá belíssima, tem dia que a gente tá meio natural. E é isso. Belíssima ao natural. É isso, gente. Fiquem aí ligadinhos, ó. Eu descobri também que, infelizmente, assim, a gente tem que meio que incomodar vocês. A gente não... O YouTube, ele não vai proliferando o nosso vídeo, não repassando o nosso vídeo se a gente não pedir like. A gente falou que não ia pedir like, mas assim, eu pelo menos eu vou pedir like, mas no final do vídeo. Se você gostou desse vídeo, dá um like e se inscreve no nosso canal para continuar com a gente aqui, conhecendo um pouquinho. Conhecendo um pouquinho. Pra quem não queria pedir like, tá pedindo muito, hein? Não, só fiz uma dancinha só. Aí, continuar aqui na nossa casa. Você fala mais em like. Você fala, mas se você gostar do vídeo, né? Eu acho tão bizarro esses canais que ficam pedindo um like logo no começo do vídeo. Você nem assistiu, como é que você sabe se você gostou do vídeo ou não? Né? Você só pode dizer se gostou do vídeo no final do vídeo. Então eu vou ficar pedindo um like aqui a vocês e se inscrever no nosso canal, mas aí no final do vídeo, tá? Como agora? E dá essa força aí pra gente. E se você chegou até aqui, coloca 2 vezes aqui. Deixa o seu like, deixa o seu like. Que foi a dancinha que eu fiz. Eu já vou saber que você chegou até o final. E se você curtiu o vídeo, é claro. Não se fala mais disso. Acabou. Então tá bom. Beijo, gente. Tchau, gente. Mais um episódio aí pra vocês. E até o próximo vídeo Valeu. aqui nesse canal. Valeu.